E aí, galera obscura, tudo beleza? Pessoal, se inscrevam no canal, deixe um curtir, vamos ajudar o canal a crescer aí para que eu possa trazer mais relatos para vocês, tá bom? Vou contar um relato aqui, chama História de Lobisomem. Vamos lá ao relato. Essa história se passou em Caicó, Rio Grande do Norte, na década de 1940. Meus avós haviam se mudado para essa cidade, na época em que tudo aquilo era mato, muito diferente de hoje. Meus avós aqui chegaram como uma família de 8 filhos, tiveram 14 no total, para morar em uma pequena casa, em uma fazenda próxima à Serra da Formiga, enquanto ao lado construíam um casarão para abrigar a família grande. Aqui na região havia muita caça, e meus avós tinham bons cães que davam conta do recado. Quando uma das cadelas deu cria pela primeira vez, os filhotes da mesma foram aparecendo mortos, todos dilacerados. Toda a prole foi morta, e meu avô acreditava que por falta de experiência da cadela, devido a ser a primeira cria dela, ela acabava matando seus filhotes. Outra cadela também teve cria, e o resultado foi o mesmo, e outro, e outro, e outro. Minha falecida avó às vezes ficava sem sono, e passava as noites em claro, costurando. E percebia a briga dos cães com algum animal. Porém, ela tinha medo de falar com meu avô, vez que ele era um daqueles nordestinos, cabra macho, que não se amedrontava com qualquer pio de coruja. Assim, minha avó sabia que ele iria enfrentar o que quer que fosse que estava matando seus animais. Meus tios e minha mãe eram crianças na época. Também ouviam as brigas dos animais. Mas a minha avó os proibia de falar o acontecido ao meu avô. Meu saudoso avô tinha o sono pesado, vez que acordava ainda na madrugada para tirar o leite das vacas da fazenda. Eles tinham uma vacaria. Após ordenhar as vacas, ele entregava o leite para uma queijaria da região, que ficava mais ou menos a uns 18 quilômetros da fazenda, onde ele morava. Voltando, ia colocar água e ração para os animais, ou seja, um dia inteiro de muita luta, muito trabalho. Quem mora em fazenda sabe como é. O velho chegava em casa muito tarde, e era aquela mesma rotina: dormir tarde e acordar cedo. Daí vinha o sono pesado do meu avô. Quando mais uma cadela teve filhotes, novamente a série de ataques voltou. Porém, dessa vez, minha avó, que ouvia a briga dos animais, armou-se de coragem e relatou o ocorrido ao meu avô. Naquele dia, antes de dormir, pedindo que fosse acordado na hora dos acontecimentos, meu avô guardou uma espingarda debaixo da cama. Meu avô removeu a cadela e seus filhotes para um pequeno abrigo logo abaixo da janela do seu quarto. A fera estava com as suas horas contadas. Ele iria conhecer a fúria do braço forte do meu avô. Naquele dia, a casa não dormiu. Todos ficaram acordados, menos meu avô. Quando o ataque começou, foi aquele alvoroço, e meu avô acabou acordando. E quando foi pegar a espingarda, a mesma não estava no local deixado, pois minha avó havia escondido porque ela tinha medo do que poderia acontecer. Meu avô então lançou mão de uma barra de ferro maciço, que era usada como tranca da porta. Em seguida, abriu sua janela e viu embaixo da mesma uma espécie de cachorro preto, que sem se preocupar com o ataque da cadela e dos demais cães, investia em cima dos filhotes. O animal estava tão interessado em pegar os filhotes que não percebeu meu avô se aproximar. Ele deu um forte golpe, seguido de vários outros, que parecia não incomodar o animal, nem ao menos sangrou o tal bicho. Em dado momento, o bicho olhou para meu avô, que sempre dizia que foi a coisa mais feia que ele já viu na vida. Meio lobo, meio cachorro, meio gente. Então o velho começou a golpear com a barra de ferro diretamente na fuça do animal. O bicho, sem emitir qualquer som,
fugiu do local, arrebentando no peito uma cerca de 7 fios de arame farpado. Meu avô pulou a janela e, junto com a cachorrada, correu atrás do bicho que se perdeu na mata fechada naquela noite. Na manhã seguinte, um senhor que era caseiro em uma fazenda próxima foi encontrado em estado lastimável, todo arrebentado, com graves lesões na cabeça, peito todo rasgado. Disse ele que os ladrões tentaram roubar ferramentas da fazenda e ele sofreu o ataque ao impedi-los. Bom, como se fosse comum acontecer isso naquela época. Quando foram procurar socorro para o moribundo, ele foi carregado em uma carroça. Dizem que ele lançou um olhar firme em direção à casa dos meus avós, quando passou em frente a ela. Esse senhor, não resistindo às lesões, veio a falecer. Dizem que ele virava lobisomem. Contam ainda que ele e outros 2 irmãos eram filhos muito ruins. Batiam na mãe por causa de dinheiro. Falam que de certa vez a mãe deles havia dito que amaldiçoava o leite que eles haviam tomado nos seios dela. Um perdeu um braço caindo do cavalo. O outro tomou uma surra tão grande que acabou ficando doente mental, dependendo de todo mundo. E o outro, ao que tudo indica, sofreu a sina de virar bicho. Hoje, passados mais de 70 anos, várias pessoas da minha família que ainda moram no mesmo local dizem que de vez em quando vem por lá o vulto de um cachorro grande, negro. Pessoal, no final aqui do relato fala, né, que essa pessoa que morreu, que provavelmente era o lobisomem, era um filho ruim. Eu já contei aqui no canal um relato de um filho, né, que a mãe amaldiçoou ele e ele virou lobisomem por causa disso. Até uma inscrita do canal me mandou, como ele é conhecido lá na cidade como Adriano Lobo, né? E essa história é muito conhecida na cidade de Andradas, que eu contei aí em outro relato, tá? E aqui também o pessoal fala também que esses irmãos eram muito ruins, né? Todos eles tiveram uma sina aqui quando a mãe deles amaldiçoou eles. E esse foi a de virar lobisomem também. Pessoal, obrigado aí pela atenção, uma boa noite. Se inscrevam no canal, deixem um curtir se gostou do relato. Tchau, tchau, boa noite.